Devemos ser essência, não aparência. A cada amanhecer, nos é concedido nova oportunidade para o desabrochar interior, fazendo uma autoanálise, buscando no mais fundo do interior tudo o que somos, analisar todos os encontrados rigorosamente, arrancando definitivamente tudo o que nos traz decadência moral e espiritual. Encontrar nossa verdadeira essência, ter conhecimentos plenos de si mesmo, encontrando a abertura para a vida, abrir a beleza essencial do seu ser, assumindo todo o potencial, motivados pelos princípios norteadores da vida corpórea, cumprindo com louvor sua missão na Terra para evoluir, seguir os bons princípios da moral, boa conduta, com sabedoria e inteligência, saber escolher o melhor para um desabrochar louvável. Quanto maior a nutrição do bem, mais belo e grandioso torna-se o desenvolvimento das virtudes. Não é fácil, mas não é impossível. Só a nós mesmos cabe decidir se deixamos nosso interior florir ou sufocar ou desabrochar dessa linda e grandiosa flor. Desabrochar é saber que temos uma meta a seguir. O que realmente importa é o que somos, o que fazemos de nós. Se estamos pessoas verdadeiras do bem, procurando amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos, como Jesus, o Cristo, nos ensinou. Deixa a sua essência transbordar amor, carinho, devoção, sentindo-se livre, esquecendo o que já passou. Perdoe-se, alarga seu tempo para contemplar a natureza. Se ama, confia no amor, na paz, no prazer de viver, em tudo que faz a vida florescer. Tenha um extremo, lindo e eterno caso de amor com sua própria existência. Só assim poderá ver a tudo e a todos com os olhos do amor, do coração e ser feliz. Eu vou fazer a prece, aí depois você pode começar, viu? Então, meus irmãos, vamos colocar nosso pensamento no Divino Mestre Jesus, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe amorosa. Rogamos em sentimentos de amor, paz, harmonia, fortalecendo nesse momento sublime de nossos estudos, possamos encontrar em nós mesmos a centelha divina para que tenhamos nossos pensamentos elevados e consigamos alcançar nossas intenções incessantes pelo saber espiritual, contribuindo na construção de um mundo mais justo e fraterno, fortalecendo nossa fé. Que nosso irmão José Amorim, ao transmitir seus ensinamentos, Mestre Jesus, seja como raios de luz, ao adentrar no interior de cada ser espiritual, encarnados ou desencarnados. Que assim seja, Mestre Jesus. Obrigada por tudo. Te amo, Mestre Jesus. Aí, meu querido irmão, pode começar a hora que você vê necessário para começar. E Deus que abençoe a todos. Obrigado, dona Daci, muito obrigado. Né? Alberto, eu abri também meu celular, está dando algum problema, interferência, alguma coisa? Está tudo ok, tudo bem. Né? Porque caso venha a parar o sistema de internet nosso aqui, eu tenho aqui com o celularzinho aqui do lado para a gente poder dar seguimento. Viu? Está sendo feito muitas obras aqui no entorno do condomínio, e a turma tem regularmente roubado cabos, rapaz, está sendo um problema terrível, né?
e fica o prédio inteiro, fica o condomínio com vários apartamentos sem internet, porque o pessoal está subtraindo aí os cabos das ruas. É um absurdo, não é uma coisa de... Mas vamos para frente. Gente, antes da gente poder, viu, dona Cê, muito obrigada, prece linda, maravilhosa, a mensagem, a gente poder dar seguimento, nós vamos estar tratando, aqui foi esse livro base aqui para os nossos estudos, né, do que estaremos conversando nesta noite, Atitudes Renovadas, da benfeitora Dona Joana de Ângeles, né, psicografia do nosso querido tio Divaldo. E a mensagem número 3, a bênção da encarnação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este tema, né? Que apesar da gente estar, talvez, há algum tempo na doutrina espírita, mas muitas vezes parece que a gente está ainda com algumas dúvidas, iniciando, coisa do tipo, né? Vamos conversar um pouquinho. Bom, ainda hoje é muito comum a gente enxergar, né, e perceber e ouvir de pessoas, será que existe mesmo a reencarnação? Será que isto é verdade ou não? Não deveríamos, quem sabe, estar vivendo, de alguma forma, aproveitando tudo, usufruindo tudo que a Terra tem para nos dar, e a gente gozar realmente todas essas condições materiais que nós estamos inseridos, que nós fazemos parte, né? Em vez da gente ficar, talvez, projetando um futuro que talvez possa acabar em nada, porque a gente perder esse tempo, né? Será que nós voltaremos algum dia para cá? Será que realmente isto é possível? E aí a gente vai mais a fundo. Quais serão os laços verdadeiros, verdadeiramente, quais serão os laços de família aos quais nós estamos inseridos? E aí nós vamos, em cima destas dúvidas, destes questionamentos, né? Nós vamos estar vendo que Jesus, em vários momentos, ele nos certificou desta sobrevivência nossa. Em vários momentos. Nós devemos estar nos lembrando daquele momento da transfiguração no Monte Tabor, não é? Quando Pedro, João e Tiago puderam testemunhar, não é? Jesus dialogando com Moisés e com Elias. Nos lembramos também de quando Jesus falou que Elias era João Batista, quer dizer, João Batista estava sendo Elias reencarnado, né? Boa noite a todos. Boa noite. Então, ele também nos afirmou isso, Jesus, de que o Elias estava reencarnado como João Batista, né? E aí nós vamos ver também, naquela passagem de Jesus com Nicodemos, né? O que seria possível para ver o reino de Deus, o reino dos céus, né? Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, nos disse Jesus, né? Vamos vendo que tudo isto na época era acreditado, era se conversado, era vivido, isso à época de Jesus. Estamos falando há 2000 e poucos anos atrás, né? Então, esse conceito de vida após a morte, de que a gente precisaria estar renascendo, era conhecido, era vivido isso já àquela época. E quando foi que isso deixou de existir ou se modificou na história da nossa civilização, né? Onde foi que isso realmente deixou de existir. Então, esta verdade de que nós vínhamos para experiências no corpo com o propósito de estarmos evoluindo, crescendo, nos desenvolvendo, para que nos possibilitasse ver
o reino dos céus. Uma vez alcançando degraus de crescimento, de evolução, de aprimoramento, né? A gente poderia estar realmente com esta possibilidade garantida de ver o reino dos céus. Então, isso era uma prática à época. Nós sabemos disso. Quando Jesus fala para Nicodemos que era preciso, que seria necessário se nascer da água, o que dava origem a tudo que era material, o físico, o biológico. E aí nós vamos poder ver no Livro dos Espíritos, né, na questão 132, quando Kardec questiona os benfeitores do mundo maior. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta dos benfeitores vem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegarem à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Não é? Então, esta é a resposta dos benfeitores, onde Deus nos coloca com este exercício de reencarnarmos para que a gente possa realmente estar galgando degraus, crescendo em nossa caminhada evolutiva, uma após a outra, né? Vamos estar vendo, aqui a gente volta com a atividade que a gente fez esse semestre passado, no primeiro semestre, com as crianças lá na evangelização infantil, crianças de 5 e 6 anos, na evangelização infantil lá da nossa casa, da Maçã do Caminho. Uma criança de 5 anos, a Filipa, coisa linda, a gente perguntou por que a gente precisa estar reencarnado. A gente vem para cá para aprender tudo que a gente precisa aprender, as lições que Deus espera que nós tenhamos conhecimento, que a gente aprenda, certo? E por que a gente não aprende tudo de uma vez só? Vem somente uma vez e pronto, dá conta do recado. Por que isso, né? Porque não é fácil, ela dizia. Isso não é fácil. São muitas e muitas e muitas, e ficava ela falando muitas assim, coisas para a gente aprender. Nós não podemos aprender tudo de vez. Não é possível a gente aprender tudo de vez. Então, a gente precisa ir várias vezes, na carne, aqui na reencarnação, para a gente poder aprender tudo que Deus espera que a gente aprenda, né? E a gente achou assim uma coisa linda. Aí fizemos, talvez a gente possa comparar com a construção de uma casa. Será que a gente pode fazer uma casa de uma vez só? A gente pegar um dia, todo mundo, um bocado de gente, a gente fazer uma casa de uma vez só? Não podemos. Vai ter que ser feita toda a parte de base, vai ter que ser feita toda a parte das tubulações, onde vai passar água, a parte do esgoto, a partezinha da eletricidade, as paredes que vão subir, depois aquele acabamento bonito, depois a pintura, não é? Depois vem o telhado, depois vem os móveis que vai ser colocado ali dentro, a arrumação. Então, tudo isso requer tempo, dias, pessoas envolvidas nesse processo todo, e a gente foi caminhando por aí, não é? Mas quando foi que nós deixamos de ter esta crença na reencarnação, né? Onde foi, já que Jesus nos trouxe que isso era uma prática, que era de entendimento de todos àquela época, quando foi que isto deixou de ser visto como algo normal, algo natural?
que realmente todos nós passávamos, todos nós tínhamos esse entendimento. A gente vai ver que ali no meado do século VI, né, por volta ali de 555, talvez, alguma coisa assim, no meado do século VI, o Império Bizantino tomou o poder, né, passou a ser, a assumir o poder romano àquela época, né, em que ele tinha como capital a Constantinopla, né? Era a capital que hoje é Istambul, na Turquia, nos dias de hoje nós, onde existia um imperador. Aí vale aqui a gente falar que aquela época, este rei, este imperador tinha muito mais poder do que o Papa, à época, né? Tinha um poder soberano do Papa, e o Papa vigente desta época era o Papa Vigílio, né? E aí o imperador era Justiniano. Justiniano se casou com Teodora. Teodora era uma moça muito bonita. Ela era filha de um animador, algo do tipo dos circos à época, né? Mas ela foi realmente, na juventude, ela gostava de se apresentar em espetáculos de sedução, né? E isto fez com que ela fosse desviada, fosse levada para a prostituição pela grande beleza que ela possuía. Então, ela caminhou, adentrou pelo caminho da prostituição. Mas a rainha, a imperatriz, faleceu, Justiniano se casou com Teodora, né? Uma jovem, essa jovem. E Teodora, assumindo ali a posição de imperatriz, né? Crescendo no poder, quanto mais ela crescia, mais ela ia mostrando o seu lado cruel, o seu lado perverso ainda, o seu lado ainda atrasado frente a esta posição de crescimento no poder, né? Neste crescimento do poder. Ela tinha essas comparsas, né? À época da vida não muito correta que ela exercia, algumas essas comparsas iam sempre assim admirando-a com relação ao seu crescimento. Iam buscar socorro, auxílio a Teodora, o que ela fazia com que matassem a todas elas, né? Então, pairava sobre Teodora, naquela época, já com esses conhecimentos da reencarnação, uma maldição de que ela teria que retornar à Terra 500 vezes, porque ela mandou matar em torno de 500 mulheres, né? Que iam buscar ajuda para ela, né? Auxílio para ela. Então, ela teria esta maldição à época, ela enxergava assim, de que ela teria que voltar 500 vezes para sofrer por cada morte que ela provocava, né? Que ela solicitava que fosse realmente morta aquelas companheiras dela, né? Então, isto fez com que ela ficasse muito apreensiva, vendo-se crescendo cada vez mais no poder, com esta condição já de martelo batido, se a gente pode falar assim, né? Que ela teria que voltar para resgatar, para pagar os males, toda a crueldade que ela exerceu com relação às suas amigas, né? Do passado. E isso vai fazer assim um trabalho muito complicado na cabeça de Teodora, como é que ela poderia, de alguma forma, burlar isso, como é que ela poderia fazer com que isso não ocorresse,
como que se a gente não estiver vendo o sol, ele deixe de existir para nós, né? É algo mais ou menos assim, um ledo engano, né? Então, a Teodora fez com que Justiniano, né, ele fosse buscar o Papa para fazer com que o Papa retirasse da Bíblia, a esta época, retirasse da Bíblia tudo que fosse relacionado à ressurreição na carne, reencarnação na carne, esta volta, né? Então, isto fez um período, um movimento de muita dor na história da nossa humanidade, nesses meados aí do século, no meado desse século VI, né? Onde o imperador fez com que o Papa Vigílio fosse preso durante 8 anos para finalmente aceitar ou fazer o que ele estava determinando como imperador, né, como o poder máximo à época. 8 anos, para que ele riscasse realmente da Bíblia tudo isto que tinha relação com a ressurreição, na carne a volta, na carne a reencarnação. E aí ele pensou assim, olha, acho que a tua ideia, Teodoro, é uma ideia boa, porque eu passando para os meus súditos, que só têm uma vida, eles vão ser melhores servos para me tratarem, né? Para fazer os trabalhos que eu preciso que eles façam. Então, vamos realmente caminhar por aí. Então, foi um também que se deixou levar por esta mania de grandeza e de querer ser cada vez maior, né? Então, foi criado também nesta época a ideia do juízo final, ou seja, só existiria um juízo final a essa época. Seria voltar, ter uma vida, mas ao final desta vida teria este juízo final para saber para onde a pessoa iria, né? O que estaria para se aguardar esse juízo final. E o Papa criou também nesta época, né, que todo aquele cristão, todas aquelas pessoas que agradassem os enviados, os missionários, os enviados de Deus na Terra, estariam garantindo a libertação dos seus erros, dos seus pecados. E aí começou a se surgir nessa época também a indulgências a preço de ouro. Verdadeiras fortunas eram cobradas, eram pagas, em função do teor de maldade, da qualidade do erro, do tamanho do erro, do deslize, né? Do equívoco de cada um. Então, foi surgido também, nesta época, esta possibilidade, né, desta construção das catedrais, e a construção da Catedral de São Pedro, né, veio muito em função disto. Daqui a gente não quer dizer ou afirmar de que o catolicismo é errado de forma alguma, não existe, por certo, nenhuma religião ruim ou errada de forma alguma. Nós é que a interpretamos de maneira equivocada. Este é o grande problema. Nós temos que ter a consciência disso, porque nós podemos estar fazendo isso também com a doutrina espírita. Também com a doutrina espírita, nós podemos estar desviando, desvirtuando, de alguma forma, em função da nossa interpretação, do nosso ponto de vista, da nossa percepção da doutrina espírita, querendo ou achando que ela deveria ser assim, que não assim, né? Tivemos a oportunidade,
há 2 meses, de conhecer lá no interior de São Paulo um centro espírita com 118 anos. E aí conhecemos o seu presidente, assim, e olha que o centro tinha ali quase 500 pessoas, umas 450 pessoas nos assistindo ali numa palestra. Achamos, assim, maravilhoso, belíssimo, um trabalho social maravilhoso. Vimos o seu presidente, assim, um senhorzinho de muita idade, bem avançada, né, 90 e alguma coisa, nos trazendo vários encontros com o querido Divaldo Franco, com o querido tio Divaldo, né? E a gente vendo e ouvindo das pessoas, ele é muito firme, ele é seguro naquilo que Kardec codificou para trazer nestes anos, né, em que ele está à frente, e ele recebeu assim dos outros que vieram antes, para dar esses 118 anos de existência do centro, né? E que com certeza já tiveram por aqui muitos espíritas com ideias maravilhosas, né? Com pensamentos fantásticos, vamos fazer isso precisa ser feito assim, vamos fazer aquilo. E o dedinho dele, ó, vamos seguir aqui, porque é assim que está na codificação, foi assim que Kardec nos trouxe, e é desta forma que nós vamos estar prosseguindo. Não está desatualizado ou obsoleto de forma alguma. Vamos seguir por aqui, não é? E a gente achou assim muito bonito todo o trabalho. Mas isto, voltando, nós podemos estar com o nosso pensamento, desejo, escolhas, propósitos, desvirtuando de alguma forma o que nos trouxe a codificação de Kardec, os benfeitores espirituais, né? A gente vê alguns movimentos na atualidade querendo seguir por um caminho, por outros caminhos, mas a gente com certeza deve estar bem atento a isto, para que a gente não comece a fazer um espiritismo dentro de um espiritismo. Ainda ontem nós participamos de um atendimento fraterno, uma pessoa que mora no interior, assim, muito distante, lá para o lado das Amazonas, né? É onde essa pessoa nos falou que é um centro que faz um trabalho onde tem um chá, e aí o pessoal diz que é alucinógeno, que é droga, que faz assim, que a pessoa começa, digo, olha, é alguma coisa, não conheço, mas é alguma coisa diferente do que está na codificação com Kardec, né? Então, é algo realmente diferente da nossa prática, daquilo que nós vivenciamos. Se isso é certo ou errado, cada um vai fazer as suas considerações e tomar o caminho, né, que melhor lhe aprover. Mas é preciso que nós, vivenciando, experimentando a doutrina espírita, neste processo de crescimento, fazendo uso da doutrina espírita, que a gente possa ter muito bem firme estes conceitos que nos trouxe Kardec, pelos benfeitores espirituais, né? As informações, o direcionamento, e quantos outros. Eu posso falar isso assim com muita segurança, em função de estar perto, né? Toda a minha vida dentro da doutrina espírita está perto do querido tio Divaldo Franco, né? De fazer parte da casa, de ver todo o trabalho que ali é desenvolvido durante esses anos todos que nós estamos lá dentro. Então, um prazer assim muito grande, uma segurança, uma garantia. Adoro. E por mim não vai existir nada que seja um atrativo para me desviar ou que eu busque outro caminho de forma alguma, né? Então, Teodora acreditava que ela modificando a Bíblia, fazendo essa alteração à Bíblia nesse século, metade desse século VI, que ela estaria livre de ter que voltar para corrigir-se, para refazer os caminhos equivocados que ela mesma foi
trilhando, né? Foi construindo na sua trajetória, na sua vida. Então, ela tinha essa ideia distorcida, né? Que o fato bastaria para ela morrer e ela nunca deixar de ser a rainha, a imperatriz, né? Famosa, rica, bem-sucedida, não é? Que saiu de onde ela saiu para chegar onde ela chegou, né? Ela, fazendo isso, ela estaria se livrando realmente de colher aquilo que ela plantou, né? Ter esta certeza. Então, poderia dar continuidade aos seus processos de crueldade. Era uma pessoa escravocrata, então era uma pessoa de muita maldade realmente, com relação a esse trato com as pessoas mais simples, mais humildes. E ela, com esta alteração na Bíblia ali, ela poderia estar garantida de que nada lhe aconteceria. Ela não precisaria estar deixando de ser a rainha que ela era naquele momento, né? Será que nas nossas vidas, um pouquinho disto nós também não pensamos ou vivenciamos? Quantos de nós, espíritas, não temos a real clareza para colocar em prática, em exercício em nossas vidas, de que nós somos um espírito vivendo uma experiência no corpo, e não o contrário, não é? Um corpo vivendo uma experiência espiritual. Daí a gente, quando é acometido por alguma dificuldade, por alguma dor, por alguma doença, por exemplo, né? A gente poder enxergar que isto está sendo um resultado, um chamamento, um alerta de algo que eu preciso fazer, que eu preciso estar fazendo para que eu deixe de ser doente, né? Eu estou doente, eu estou com um problema, com a dificuldade, dor, mas eu não sou este doente, né? E isso tem uma diferença muito grande e serve para nós, espíritos, para as nossas reflexões, que a gente conhece, tem um entendimento, tem a certeza de que a morte não existe, mas muitas vezes nós ainda nos colocamos em posições de pessoas que desconhecem completamente esta realidade. Ou desconhece, não seria talvez a palavra, que deixam de vivenciar completamente esta realidade, ou seja, é como se fosse da boca para fora, né? Não é algo que a gente está enraizado, realmente consciente disso, para dizer, opa, chegou. Se chegou, o que devo aprender com essa experiência? Que lições eu devo tirar desta dificuldade para a minha vida, não é? O que é que eu tenho que fazer frente a isto que eu estou vivenciando? Chegou agora. Para que chegou agora em minha vida isso? E a gente poder ter uma resposta de alguém que tenha a certeza de que tudo tem um acaso, que tudo tem um porquê, nada é do acaso, que tudo tem uma razão, um sentido, um propósito em nossa vida, e que nós estamos, neste momento, colhendo, tendo o resultado daquilo que fizemos ou deixamos de fazer em experiências outras ou nesta mesma experiência, né? As causas atuais das aflições no Evangelho, nós vamos poder ver que uma grande quantidade disso tudo que nós vamos fazendo, nós estamos nesta reencarnação vivenciando todos esses problemas frente a isso. Ainda não estamos em condições de pegar aquelas lições mais difíceis de experiências outras. Estamos nos atrapalhando no resumo, no final da história é isso. Estamos nos atrapalhando tanto nesta experiência
que não estamos tendo condições de buscar na nossa bagagem aquelas mais difíceis para a gente poder resolver. Uma boa parte, uma grande parte das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades, estão sendo resultado daquilo que estamos deixando ou fazendo ainda de errado, de equívoco, nesta experiência. Isso serve para todos nós, assim com este nível de entendimento e de percepção. E aí o que foi que aconteceu a essa época com Teodora, tendo o Papa Vigílio, né, feito essas alterações? Ele fez as alterações e disse, olha, qualquer um que comente, que não aceite isso, era literalmente executado. Então, nesta época, morreu em torno de 1 milhão de cristãos. Foram muitos cristãos que se revoltaram, não aceitaram, que era uma prática realmente já de entendimento, de percepção de todos naquela época, que se revoltaram com essa alteração das escrituras, né? E todos esses eram executados. Então, foi em torno, conta-se a história, de em torno de 1 milhão de cristãos morreram ali a esta época em função desta alteração. Foi uma época, assim, muito cruel, realmente, né? Nesta parte da nossa história como humanidade. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente, dobrando isso, a época em que Francisco de Assis esteve entre nós, ali no século XII, século XIII, quando ele ouve a voz, Francisco, reconstrói a minha igreja, né? E a gente vai ver que a essa época de Francisco, a igreja estava dando muito mais valor ao dinheiro, ao poder, do que a parte realmente dos ensinos do Evangelho de Jesus, né? E ele não interpreta isso de forma correta, constrói aquela igrejinha bem humilde que está lá até hoje, né? Até hoje fizeram em volta dela uma outra, que ela fica dentro, fizeram uma imensa ouro para tudo quanto é lado, né? Assim como a gente vai deturpando, ou vai alterando em função das nossas percepções, dos nossos entendimentos, né? Mas foi exatamente isto que aconteceu à época, que Francisco faz aquela igrejinha como que tivesse em ruínas, mas a ruína era as ruínas, a construção deveria ser outra, onde ele faz aquele voto de pobreza extrema para uma lei extrema, ou seja, como um remédio extremo para aquilo que estava sendo necessário à época, né? E aí sai Francisco na total pobreza, se despoja de todos os bens materiais, de tudo aquilo que pudesse significar este caminho da riqueza, da opulência, de forma errada. Ele se desfaz de tudo isto e vai realmente buscar criar um outro direcionamento para a igreja. Quando ele vai até o Papa e vê aqueles anéis, aquele ouro, aquela coisa toda, e ele descalça aquelas roupas simples, né? Mostrando o que era necessário, o que deveria ser realmente valorizado por todos naquela época, né? E a gente poder ver, voltando a este momento do século VI, em que foi alterado, né, as escrituras, apagado realmente tudo aquilo que pudesse explicar a reencarnação, se nós caminharmos neste entendimento, nós estaremos, sem sombra de dúvida, aceitando, de alguma forma, uma injustiça de Deus, não é? Se a gente retira os propósitos, os objetivos, as diferenças, o que vivenciamos, como todos os irmãos, né?
alguns de um jeito, outros de outra forma, nós estaremos, de alguma forma, valorizando ou falando da existência de um Deus que é injusto, né? Qual será a finalidade de Deus ofertar para uns filhos seus todas as possibilidades, para outros deixar realmente sem nada, não oferecer nada, né? Se a gente estiver apenas na primeira e única existência. Aí nós podemos ver, por exemplo, meu pai. Cinco filhos teve meu avô e minha avó. Nasceram 2, nasceu um no meio e nasceu os outros 2. Esse do meio nasceu cego e com as pernas tortas, né? Os pés tortos. Os outros 2, depois dele, também nasceram normais, aparentemente sem problema físico nenhum. Que Deus seria esse, de bondade e de justiça, para fazer que no meio de uma família de 5 filhos, 4 tivesse um corpo saudável, perfeito, e um sem a visão, por exemplo, né? Com a deficiência visual, com a falta da visão e com os pés paralíticos, né? Tem que fazer cirurgia e tudo mais. Então, se a gente nega a reencarnação, de que estamos aqui neste processo, como nos disse a Filipa lá, né? De aprender aos pouquinhos várias lições, até a gente conseguir aprender tudo, para não mais precisar voltar aqui, ela dizia assim. Até a gente aprender tudo para não mais precisar voltar de novo, porque a gente já sabe as lições todas, né? Então, a gente não precisa, avançando nos níveis escolares nossos, voltar para as classes iniciais, né? A gente não precisa, é dali para frente. É dali para frente. Então, não há mais essa necessidade. Então, se a gente tem esta percepção, este entendimento de que estamos aqui pela primeira vez, e só vamos ter esta única vez, não é? A gente não consegue explicar de forma alguma porque na criação divina nós vamos ter pessoas de um jeito e pessoas de outro jeito, não é? Porque a gente vai ter numa mesma família pessoas que se amam e pessoas que não se gostam tanto, para não dizer que talvez se odeiam, né? Onde estariam essas razões, essas explicações, se nós tivéssemos este entendimento de que esta é a primeira reencarnação? Nós estamos na primeira e única reencarnação, né? A gente vai estar realmente incorrendo em erros sem sombra de dúvida. Há situações, por exemplo, que a gente se percebe com muito esforço, fazendo de tudo para conseguir e nós não conseguimos. Mas demos de tudo ao nosso alcance e não conseguimos, né? Aquele intento, aquele objetivo. E a gente vê outras pessoas que não fazem esse esforço, e, no entanto, conseguem de forma muito tranquila aquilo que nós não conseguimos. Tudo isto nos mostra esta razão de termos experiências diferentes, histórias de vida diferentes, não é? Tudo vai estar nos garantindo a existência, a confirmação realmente da reencarnação, daquilo que estamos com o propósito, com o objetivo de estarmos aqui, com este objetivo, né? Por que que muitas vezes nós trazemos temores, né, inexplicáveis
em relação a algumas vivências nossas. Por que que isto, se está sendo a primeira vez, não deveríamos ter, né? Quantos estudos são feitos trazendo em crianças, né, medo de determinada coisa, em função de vivência que esta criança, um espírito velho no corpinho novo, mas trazendo ali naquele momento experiências dela, de vivências dela, que realmente ela vivenciou, ela passou e traz esse temor hoje. Quantos estudos foram feitos e vão buscar a história, afirmações dela de que viveu aqui, viveu ali, que era assim, que tinha um presente, um brinquedinho tal, o relógio tal, coisa do tipo, e quando vai se buscar toda essa história, se confirma isso, né? A gente vai estar, em muitos casos, tendo realmente esta comprovação, né? Esta comprovação. A gente vai ver no Livro dos Espíritos a questão 171, que ela vai tratar da justiça da reencarnação, né? Vale muito a pena depois a gente também buscar no Livro dos Espíritos na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, né? O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento, né? Para que a gente possa, uma vez identificando que algo fizemos ali que não foi bom, não devemos ficar preso àquele ponto que está fora da nossa curva da vida, né? Aconteceu, vamos agora procurar realmente por onde não mais cometer a mesma falha. Este é o propósito, este é o objetivo. Mas muitas vezes nós mesmos espíritas nos acomodamos ou nos firmamos em volta deste ponto, dessa dificuldade, desta vivência que não foi boa, e a gente vai perdendo tempo precioso da nossa encarnação. Aí podemos imaginar como está difícil para os espíritos que estão no mundo espiritual voltar à Terra para ter uma experiência a qual nós estamos tendo neste momento. Os benfeitores, alguns deixam claro de que a população no mundo espiritual gira em torno de 4 vezes mais a população dos encarnados, né? Então, se hoje nós somos 7 bilhões, podemos imaginar que lá no mundo espiritual gira em torno de 28 bilhões de espíritos. Quantos casais nos dias de hoje pensam em ter 2 filhos, se não um, se não nenhum filho, né? Cada vez menos a gente vai encontrando nos casais esta completamente diferente do que era no passado. 10 filhos, 20 filhos, né? Família sempre grande. Essas possibilidades eram bem maiores, né? Para que a gente pudesse estar retornando nesse vai e vem, mas hoje realmente está muito mais difícil e nós não devemos estar malbaratando o tempo precioso das nossas experiências, né? Então, o Chico Xavier, ele dizia, já que nós estamos reencarnados, vamos tentar ficar o máximo possível. Está tão difícil reencarnar, ele dizia assim, né? Para todos nós. Já que está tão difícil, vamos tentar ficar o máximo. Agora, como é que devemos estar vendo este ficar o máximo, né? Como é este aproveitamento? Como é que tem que ser o nosso enxergar, o nosso olhar para o aproveitamento da nossa reencarnação? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende a sua vida de transformação moral, sendo hoje um pouquinho melhor do que conseguimos ser ontem, Fazendo um esforço ainda maior para amanhã sermos um pouquinho melhor do que já estamos conseguindo ser hoje. Não vê oportunidade, não vê nas condições de
desvio do nosso foco às coisas passageiras, aquilo que não estaremos levando daqui em nossa bagagem quando estivermos de retorno à pátria espiritual. Porque nós temos a consciência de que todos nós temos essa passagem já tirada, não é verdade? Só não sabemos o dia e a hora. Mas o retorno é garantido, todos nós, porque esta não é a verdadeira vida. Então, todos nós temos, com certeza, que ter este entendimento de que estaremos retornando. E quando lá retornarmos, onde é que estão escritas as leis de Deus? Na vossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, não é? Na vossa consciência. É a nossa consciência, esse juiz, que estará nos dizendo, foi bom aqui, foi bom aqui, foi bom ali, não foi tão bom aqui, foi ruim aqui. Precisamos estar refazendo isso, refazendo aquilo. Aí a gente para e imagina, identificando a necessidade de estarmos refazendo vários caminhos que nós fizemos de forma equivocada. Tendo esta dificuldade para o retorno, para a volta, a reencarnação, né? Um aspecto. Mas imaginemos, não só esse aspecto da gente estar tendo cada vez mais opções para retornar, mas o envolvimento das pessoas que fizeram parte desses caminhos equivocados que nós fizemos. Onde estarão essas pessoas quando for possível para mim o retorno? Será que vai ser possível para essas pessoas às quais nós temos o comprometimento? Essas pessoas que nós temos algum desvio a acertar, algo de errado que nós fizemos, que elas estarão, nesta mesma época, neste mesmo período, disponível para retornar conosco e a gente quitar esses débitos? Será que esses espíritos já não estarão em experiência ou retornando das experiências sendo planejado outros compromissos, né? Quantos compromissos nós estamos guardando na nossa mochila, na nossa bagagem, para acertar amanhã, para acertar depois? Nos dias de hoje, quantos relacionamentos nós estamos vivendo, vendo que ficaram algumas arestas e nós não vamos lá para refazer? Santo Agostinho, na questão 919, passava em revista todos os dias, identificando algo que tinha feito de errado. No dia seguinte, me reportaria aquela pessoa pedindo desculpas, né? Olha, fulano, não foi a minha intenção, dona Darcy, não foi a minha intenção, mas eu acho que eu machuquei a senhora. Eu acho que eu feri a senhora. Eu gostaria de te pedir perdão, me perdoe, não foi este o objetivo, não foi este o propósito. Mas o que é que eu posso fazer para acertar agora? O momento é este. Se a gente for ficar aguardando para amanhã, talvez esse amanhã seja muito difícil de acontecer. E quanto mais tempo eu vá passando, mais eu vou ter juros nesta minha dívida, não é, dona Daci? Mais eu vou tendo juros desta minha dívida. Porque tudo aquilo que eu fiz de erro para com relação a alguém, dali para frente, daquele meu ato, daquele meu comportamento, para frente, tudo que aconteça de dissabor, eu vou estar recebendo na minha conta bancária um acréscimozinho dessa falha minha. A recíproca é verdadeira. Tudo que eu fizer agora,
de bom, de melhor, para com relação a alguém, por exemplo, daquele alguém, tudo que saia de bom, de correto, de maravilhoso, eu também estarei recebendo na minha conta este saldo positivo. Então, por que a gente guardar para uma próxima experiência um acerto de contas que nós precisamos e devemos fazer agora? Temos que ser espíritas o suficiente, inteligentes o suficiente, para sabermos que o melhor momento é este e agora. É o momento em que chegou para a nossa consciência a ideia e o entendimento de que algo fizemos errado. E errar é humano. Mas a gente persistir nesse erro é que a gente tem que parar e repensar. Então, o errar, o erro tem que significar para cada um de nós um propósito, uma possibilidade, um desejo, uma motivação para a gente não errar de novo. Aprender com aquela lição. E se o outro não aceitar esse pedido de desculpa, de perdão nosso, nós deixamos de ter o problema. O problema agora é do outro, que estará, sem sombra de dúvida, tendo que também se refazer, porque ele poderia estar tendo, naquele pedido de perdão, um crescimento, né? Enxergando que ele tem os pés de barro, como eu também tenho. E a recíproca é verdadeira. Uns enxergando nos outros essa fragilidade, esta possibilidade de que algo não saia do jeito como a gente gostaria que saísse. Mas uma vez que a gente perceba que algo não saiu do jeito que a gente gostaria, porque está escrito na nossa consciência, que a gente tenha toda a coragem e a vontade urgente de se retratar, de pedir realmente o perdão e pedir realmente que a pessoa nos possibilite refazer de alguma forma, ajudar de alguma forma. E vai ser um direito dela a aceitar ou não. Em ela não aceitando, vai ser problema dela. Em ela aceitando, será maravilhoso, porque a gente já pode estar a partir dali, né, de mãos dadas. Temos um exemplo assim maravilhoso, um conhecido nosso, aí não é ninguém novinho não, mais de 70 anos, que é casado com a esposa, né? Tem a esposa, e a esposa um irmão. E teve algum momento na vida deles que eles discutiram entre si, o cunhado, né? Os cunhados aqui, ele com o irmão da esposa dele. E ficaram sem se falar. Isso anos. Caminhou anos, 20 anos, sei lá, quanto tempo. E uma vez estavam caminhando, né? Passou muito tempo, caminhando o casal, vem no outro sentido o irmão dela. E aí ela param os três, né? E ela começa a conversar com o irmão. Vai conversando, enquanto o outro está meio afastado, né? Porque não se falavam, né? Se afastou. Ao que ele foi corajoso e disse assim, vem cá, rapaz, 2 barbados, 2 homens velhos, você não acha que já está na hora de a gente acabar com isso? Eu não sei nem qual é o motivo pelo qual eu falo, eu deixo de falar com você. Eu não sei nem o que foi, rapaz. Já tem tanto tempo. Não acho que já está na hora da gente acabar com isso, não. Resultado, se deram as mãos, se abraçaram, foi um chororô danado, e a amizade voltou daquele dia. Não é bonito isso? Não é maravilhoso? Do que a gente ficar aguardando para se refazer isso depois, o nosso querido tio Divaldo nos diz que o primeiro, né, que percebe isto e fala é o mais corajoso. E ele diz que o primeiro que perdoa é o mais forte. Mas o primeiro que esquece é o mais feliz. Olha que coisa linda tio Divaldo fala para a gente. O primeiro que reconhece esse erro, né? Ele é o mais corajoso. Aquele que primeiro pede o perdão é o mais forte. Mas aquele que esquece o problema é o mais feliz. Então, que a gente busque realmente nesses entendimentos,
nesses acontecimentos em nossas vidas, de não querer, de forma alguma, estar guardando para depois aquilo que a gente precisa e deve fazer hoje. O tempo é precioso, a oportunidade é preciosa, única. Exemplos em relação às obras, né? Espírita, a gente vai ter em ação e reação, o irmão Silas, 20 anos esperando no mundo espiritual por uma oportunidade. Quem não leu o livro, vale muito a pena, né? O pai se casa com uma jovem de 20 anos, ele era muito ligado à herança, querendo herança. Quando vê o pai se casando agora com a jovem, 20 anos, eu vou ter que dividir essa herança, e ele vai lá e envenena, né? E ficou com isso, já trabalhando não sei quantos anos no mundo espiritual, muito tempo no mundo espiritual, um benfeitor, mas ainda tinha esta dívida para acertar. E onde é que estava aquela madrasta, aquela esposa do pai? Onde estava? A mãe já tinha desencarnado, topou em voltar para refazer a estrada, que ele refizesse a estrada. O pai topou também, e ele não achava a madrasta para pedir perdão, né? Não achava para quitar aquela sua dívida. E isso já se passava 20 anos, porque vai ser difícil se juntar de novo todo este público, né? Para que a gente possa ter aquele caminho onde paramos, que fizemos errado. Opa, vamos acertar agora aqui e vamos diferente. Já que a gente fez o que não deveríamos ter feito. Então, a bênção da reencarnação, infelizmente, neste século VI, né, meados do século VI, nos levou muitos irmãos cristãos à época. Poderíamos estar hoje, com certeza, num avanço, né, de entendimento completamente diferente, mas faz parte do nosso processo de crescimento, né? A mensagem é maravilhosa da benfeitora Dona Joana de Ângeles, para a gente poder estar repassando, relendo, estudando, e que a gente tenha, assim, todo o desejo, o propósito e o objetivo de não perdermos esta oportunidade única. E não é importante para a gente saber quem a gente foi, se eu fui príncipe, se eu fui rei, porque a gente só quer saber isso, né? Se eu fui o grande, qual foi o grande que eu fui? Não, nós estamos na melhor reencarnação nossa, sem sombra de dúvida. É daqui para mais, cada vez para melhor. Então, pelos nossos instintos, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelo nosso proceder, nós podemos e temos as condições totais de sabermos o tamanho real que nós temos. Quem realmente nós somos. E não buscarmos querer saber, querer identificar que fomos isso ou que fomos aquilo, né? É criança especial, é isso, é aquilo, de forma alguma. Estamos na melhor versão nossa. Esta é a nossa melhor versão. Daí a gente ter sempre este desejo de estarmos vigiando e orando para não perdermos a experiência que o Pai nos concedeu. E aqui onde nós estamos, nessa sala de estudos, né? Que a gente possa ter realmente este entendimento firme, real em nossas consciências, de que não devemos perder o tempo precioso que Deus nos confiou, para que façamos a parte nossa daquilo que precisamos estar crescendo e a nossa parte nesta construção de um mundo melhor. Talvez um mundo de regeneração, que é este o objetivo, o desejo, o propósito de todos nós. Mas precisamos estar muito vigilantes e em sintonia com esses benfeitores, com o nosso anjo da guarda, que nós imaginamos lá do mundo espiritual, olhando a gente
como se fôssemos um carrinho escolhendo a estrada A, B ou C. Meu filho, não vá por aí de novo, não, meu filho. É por aquele caminho outro, e a gente vai e erra de novo, né? Que a gente possa ter sempre esses ouvidos, esse coração aberto para o que nós precisamos aprender. Em todas as passagens, em todas as experiências que nós vamos estar vivenciando em nossas vidas e que a gente possa estar, quem sabe, tomando uma nota 5, né, dona Assim, nota 6, nota 7, quando a gente voltar, mas não tenhamos dúvida alguma na doutrina espírita, conforme nos fala a benfeitora, por exemplo, para os médiuns, nós podemos estar fazendo 2 reencarnações em uma só, pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, né, pelo nosso aprimoramento, em auxiliar, em ajudar aos nossos semelhantes. Essas são as nossas reflexões, queridos amigos, para esta noite, a bênção da reencarnação, que a gente possa, ao retornar, ter esta consciência tranquila de que fizemos realmente o nosso dever de casa como deveria ter sido feito. Um abraço a todos, que Jesus nos ilumine e nos ampare. Dona Daci, a hora que for para fazer a prece, a senhora nos diz. Ô Zé, Deus que te abençoe, ilumine sempre seus caminhos. Foram reflexões maravilhosas, louváveis. Deus te ilumina sempre. Ô, gente, se tiver alguém que querer fazer alguma pergunta a respeito de alguma dúvida que tem, o momento é agora. Boa noite, José Amor. Oi, Léo. É o Léo? É Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Ô, desculpa, que aqui na frente pode ir, desculpa. Não, Léo, pode fazer, tranquilo. Tá certo, meu amorzinho. Viu, seu amorinho? Minha mala já tá aqui quase pronta para desencarnar, viu? Meu amigo, que coisa maravilhosa. Esta Tá é coisa maravilhosa, porque realmente, olha, o filho chegou de viagem, tá com a mala aqui imensa, né? Estava morando há 2 anos e pouco em São Paulo, veio com a mala imensa. Trouxe algumas coisas, disse que o resto está tudo dentro do carro lá, que ele teve que entregar o apartamento, está tudo dentro do carro, e veio a mala zona imensa. Aí a gente parou aqui, antes da gente começar de meu Deus. Aí a gente se mudando de um lugar para o outro, trouxe algumas coisas. Outras ficaram lá no carro, né? E aí, quando o Léo chega e nos diz assim, que estou quase com a mala pronta, que coisa maravilhosa, né? Quase pronto, é. Mas eu tenho uma dúvida que eu tenho, sabe, seu Amorim? Aquela experiência de quase morte, quando a gente entra em coma, onde é que vai, o espírito vai para onde? O que ele faz nesse meio termo, quando uma pessoa entra em coma? Olha, Léo, é uma oportunidade, é uma situação de que cada espírito necessita passar naquele momento com o propósito de que algo se realize ali, não só para ele, mas também para com relação aos seus familiares, amigos, afetos, né? É um conjunto, é uma teia em que todos nós estamos inseridos, né, Léo? Mas que, com certeza, será necessário para o espírito uma reflexão, um entendimento, né, uma readequação. Aí não vale a pena, de forma alguma, a gente buscar o caminho da eutanásia como solução, como um desfecho, achando, porque muitas vezes são nesses minutos, segundos, que a gente não perceba que algo transformador acontece na vida de cada um de nós. E pode ser, muitas vezes, um caso desse, nessas experiências de quase morte, né? Nesta vivência. Quantas pessoas mudam suas vidas depois de uma vivência dessa, de uma passagem dessa? Quantas pessoas mudam suas vidas quando chega a notícia que estão com uma doença terminal, por exemplo, né?
estão com um problema que não tem uma solução científica ainda, uma medicação ainda, mas as pessoas conseguem, naquele ponto para frente, dar uma guinada na sua evolução, no seu processo de crescimento, o que não fez dali para trás. Não é verdade, dona Assim? Quantos espíritos se renovam, se modificam frente a situações de desafio, de problemas dali para frente. Quantas ONGs foram criadas, quantas leis foram criadas em cima de sofrimento? Perdi um filho, né? Perdi o esposo, perdi a esposa, e dali para frente se modificou, se alterou completamente a vida dessas pessoas, levando a mudanças para milhares, milhões talvez de outras pessoas. Não é verdade, dona Lázaro? É verdade, às vezes acontece, né, Zé, para justamente dar uma sacudida na gente, né, essas coisas, para a gente acordar e ver que é tempo de procurar melhorar, para seguir com mais, fazendo certo. Quer ver a senhora falando, e me ocorreu aqui, a Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Precisou ela passar pelo que passou para que fosse feito todo um trabalho e tal, e essas pessoas ainda violentas, ainda fora do propósito real de um relacionamento, né? Buscar um caminho que já está fora. Vamos hoje apedrejar uma pessoa porque errou? Mas errou somente ela? Cadê o útero também? Quem foi que estava com ela? E só quer apedrejar uma? Aí Jesus vem, olha, aquele que tiver sem erro nenhum aí, joga a primeira pedra. E foi o mais velho começando a sair, mais velho, foi saindo todo mundo, não ficou ninguém. Não ficou ninguém? Não. Eu também não vou te condenar, não. Mas vai e não volte a errar de novo. Não é? E a gente sabe que essa história corre, né? E ela vai receber esse mesmo marido depois, no final de vida, né? Belíssimo o desfecho dessa história, aproveitando realmente a oportunidade, a reencarnação, né, dona Nancy? É verdade. Léo, espero que tenha, de alguma forma, Léo, não existe uma receita de bolo, entende, Léo? Não existe Tudo bem. que o que acontece com A vai acontecer com B, mas, sem sombra de dúvida, todos esses acontecimentos se faz necessário para aquele espírito. Por exemplo, Léo, a questão da inseminação artificial, daqueles seres que são criados e ficam ali congelados, né, Léo, durante um tempo. O que está acontecendo ali com aquele espírito? O que é que está se passando? Por que ele precisa de ter aquele momento, aquele período daquela forma, não é? Então, tudo isso nos foge, de alguma forma, a um entendimento maior, mas os benfeitores, o Pai Criador, sem sombra de dúvida, tem um propósito, tem um objetivo para tudo que nós temos e precisamos passar, entende, Léo? Tudo. Agora, volto mais uma vez. Gostei de quando você disse que está com a mala bem arrumadinha. Isso é que é o... Mas estou guardando, a qualquer momento a gente pode retornar à pátria. É isso mesmo. Não, meu Fidelis. A gente não chega lá com as malas vazias, não é verdade? Na verdade, é. Chega lá sem bagagem nenhuma, né, Léo? É verdade. Vai que de repente amanhã depois, quem sabe. É isso mesmo, querido. É isso mesmo. Não, Léo, é isso que você está falando, deixando a brincadeira de lado, mas é o dever de casa que todos nós temos que estar fazendo. Tudo aquilo que a gente vem a fazer, que a gente se entregue de melhor, faça de melhor ao nosso alcance, né? Que aí a gente estará realmente dando conta do recado, sem sombra de dúvida, né? Que a gente seja melhor naquilo que nós estamos fazendo. Não é o melhor em relação ao outro. Eu vou querer ser melhor do que o Fidelis. Não é este o objetivo, não é este o propósito. Mas eu ter que ser melhor do que eu estou conseguindo ser, né? Se hoje o cara passou no carro, me deu uma fechada e eu tive a vontade de passar na frente dele e dar uma fechada nele de novo, ou então eu passei só e disse assim, vai, meu irmão, que Deus te dê lá na frente um outro pior, assim, eu já estou crescendo, já estou modificando, né? Mas se eu chegar no tempo, ele deve estar com um problema muito sério para ele ter feito isso, né? Então, que ele consiga ter o caminho dele livre aí para ele conseguir chegar onde ele está querendo chegar com mais rapidez.
Ele deve estar com algum problema. E se foi isso realmente? Não é isso? E por que eu só enxergar que ele queria me fazer o mal? E que eu tinha que pagar o mal pior ainda, fazer uma coisa pior ainda para ele? Coisa do tipo, né, Léo? Então, a gente fazendo este dever de casa certinho, nós estaremos com a nossa consciência sempre tranquila, né, Léo? Isso mesmo, com certeza, Amorim. É isso aí. Fidel parece que levantou a mão ali, ó. Ô, Léo, Deus te abençoa, Léo. Fidelis, quer falar também, Zé? Pois não, querido. Seu microfone, Fidelis. Seu microfone. Amorim, essa reflexão sua foi muito boa. Já conheço você de 2 seminários, de Santa Amaro, lá em Edson. Você e sua esposa. Isso. É muito boa na palestra, tem um conhecimento muito bom. Entendeu? Bom, Fidelis. E que, assim, não tem, assim, arguição. Eu quero saber de você, assim, é o seguinte, é possível o espírito, na próxima reencarnação, lembrar-se da atual? Olha, Léo, normalmente nós voltamos cobertos por um véu de esquecimento. Porque, Léo, todo o contexto dos amigos, dos familiares que nós vivenciamos, nós temos um comprometimento, Léo. Ô, Fidelis. Nós temos um comprometimento, nós temos um cheque a pagar, uma dívida a quitar. Imaginemos se a gente tiver um entendimento, e aí os benfeitores nos dizem isso, um entendimento do que fizemos ou deixamos de fazer na experiência passada, eu vou saber também o que fez a dona Darcy para comigo. E como é que eu vou encarar isto? Eu sabendo o que fiz, o que sofri, sabendo também agora de dona Darcy que ela fez isso comigo. Dificilmente eu vou conseguir ter uma vivência saudável, sem arestas, com a dona Darcy. Entende, Fidelis? Então, isso é um presente. É muito mais do que um presente. Nós temos esse ouvido meieiro, esse ouvido pela metade daquilo que nós fomos. Mas a gente vai estar percebendo quando estamos do lado de um irmão que a gente não gosta dele. Quando a gente ouve do nosso pai ou da nossa mãe algo que nos tira do eixo. Basta a gente fazer as nossas reflexões para saber que aquilo ali precisa ser trabalhado. É como se a gente estivesse tendo o entendimento do que... Entende, Fidelis? Mas esse véu de esquecimento é algo... É o melhor presente do Pai Criador, porque seria difícil, meu amigo. Eu estaria com você se eu soubesse que você me fez algo de ruim na experiência passada. Eu estaria correndo atrás de você, meu irmão, onde você fosse, para tentar refazer aquilo que não vai ficar barato, não. Esse seria o propósito, o objetivo. E aí vem Fidelis como meu irmão, vem Fidelis como meu pai, vem Fidelis como minha esposa, por exemplo, como meu neto, como meu filho, que eu pego no braço. Meu Deus, que coisa linda, que presente. E aí vou criando ali todo um relacionamento completamente diferente. Quando a gente volta para lá, você daqui, tá vendo? Aquilo foi naquele momento. Aquele erro foi naquele momento. Olha quanta coisa boa surgiu daqui. E você vai ficar olhando para coisa ruim ou vai ficar olhando para coisa boa? E aí é uma opção, não é isso? Aí, se a gente não consegue caminhar olhando para essa coisa boa, aí vem Deus assim, vou botar os dois juntinhos de novo para que eles aprendam a se amar. Porque no objetivo final, todos nós temos que estar de mãos dadas, crescendo juntos, caminhando juntos na lei do amor, né, Fidelis? Esse é o propósito, o objetivo, né? Esse é o propósito e o objetivo. Presente de Deus. Ok, Amorim, é isso mesmo. O Léo falou sobre a mala aí.
a gente tem um vídeo, dá dizer que o rapaz passa com a mala na mão, agora uma mala furada, sem nada na mão, né? Sim. E aí ele diz que o que ele tem que levar é o que ele aprendeu, a evolução dele, né? Como espírito. Aí quando o Léo falou disso, eu lembrei do homem que passa com a mala furada na mão, né? Sem fundo, ele tá com a mala furada sem fundo, sem nada, entendeu? O que ele tá levando ali foi o que ele aprendeu na vida, o que ele evoluiu espiritualmente, né? Aquilo que os ladrões não roubam, nem as traças corroem, né, dona Laci? É isso que a gente tem que estar levando. Porque tudo mais, brigar por herança, brigar por a casa, brigar porque falou isso de mim, falou isso daquilo, porque é assim, isso tudo tinha que ser lição já passada, né? Precisamos ser, o estar não importa. Não é verdade, Dona Laci? É isso aí, é isso aí. Ok, Amorim, obrigado. Que Deus boa noite, disse. E estou passando para Disse, ok. Disse, levantou a mão. Deus te abençoe, Fidelis. Amém, amém. Gente, pegando o gancho de Fidelis, assim, o esquecimento de outras vidas, nessa vida, na vida que nós estamos, é uma bênção. Porque nós, vamos assim ver, nós seres humanos, quando nós sabemos que alguém falou alguma coisa da gente, a gente já dá vontade de ir lá tirar satisfação. Até entrar no finalmente. Imagina se a gente lembrasse o que a pessoa fez para a gente em outras vidas e se a gente lembrasse também. Seria uma desarmonia total, gente. Não teria paz nessa terra, né? Isso. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, José, você falou de Teodora, né? Que era, assim, a comando dela foram mais de 500 mulheres. E ela teve muitas reencarnações também, né? Até você falou o número 500. Não, mas 500, viu, Disse? Ela tinha a época, todos tinham esse entendimento à época, de que a gente teria que voltar para refazer as estradas, os caminhos errados que fizemos, para acertar as coisas erradas que fizemos, e ela tendo mandado matar todas aquelas companheiras do passado dela, né? Ela com certeza tinha aquele peso na cabeça de que deveria voltar no mínimo 500 vezes para pedir perdão a essas 500 pessoas, né? Porque ela mandou matar. Ela realmente mandou matar. Ela era muito cruel. Ela tinha, assim, propósito bastante errados, né? E que todo mundo dizia, você vai voltar e vai sofrer tudo que você está fazendo as pessoas sofrerem. Você vai voltar, você vai sofrer. E ela achando que fazendo a mudança nas escrituras, na Bíblia, né? Tirando essa ideia de reencarnação, de ressurreição, de que tem que voltar, ela não precisaria voltar, ela estaria sempre lá como a rainha, como a imperatriz Teodora, né? A grande, poderosa, que conseguiu até poder em relação ao imperador da época, né, que era o maior em relação a todos, que saiu o romano, entrou o bizantino, Constantinopla, né? E esse foi assim um desastre total em relação aos cristãos que foram sacrificados, que foram executados ali, em função de não aceitar essa mudança, essa modificação, né? A exemplo do Papa, 8 anos preso para fazer essa alteração. O que é que o poder, né? Como o poder. E ela, em subindo pelo poder, como isso foi crescendo dentro dela, de Teodora, de fazer e esse comprometimento. Quantas pessoas ela mandou matar? Quantas pessoas foram mortas em função de uma atitude leviana, né? Dela, infantil, um ledo engano, realmente, né? Eu tapando isso aí, eu não vou sofrer, não vou precisar voltar nem nada. Ou seja, a gente olhar, por exemplo, né, Disse, de uma praia, olhar os raios do sol que chega no horizonte, porque é como se ali o horizonte fosse o final de tudo. Não é pelo fato da gente estar enxergando aquela linha do horizonte, achar que o raio do sol não vai caminhar dali para frente.
Ali é apenas o final de onde minhas vistas conseguem alcançar. Mas é o início de onde minhas vistas não conseguem alcançar, não é? Além do horizonte, né, Zé? Não é, querida? É isso mesmo, dona Cia. Então, não é o fato de estar ali no horizonte que o sol chega ali com os raios e ali acaba. Não. Ele, por certo, se inicia de pontos, de lugares que eu não consigo perceber, mas que é real que ele acontece. E Teodoro achou que poderia fazer com que esse sol se acabasse ali. Não é? Errado, errado. Grande engano, né? Não é? Mas assim, eu aprendi na doutrina que, assim, que às vezes de uma reencarnação a gente salda vários débitos de outras, né? Ou certo. Não? Pois não. Essa é a sua pergunta, Disse? É. Assim, eu aprendi na doutrina que a gente, em uma reencarnação, a gente pode saldar débitos de várias reencarnações, ou não? Essa é a minha pergunta. Isso, este é o propósito da nossa reencarnação, de estarmos realmente refazendo os caminhos equivocados que nós trilhamos, que nós construímos, que nós pisamos, que nós caminhamos. Este é o propósito, né, da reencarnação. Então, a gente vem com este objetivo, para a gente expiar, né? A gente vai ter os momentos de acertar essas contas com quem a gente tem o débito, né? A gente tem um propósito de ser instrumentos nas mãos dos benfeitores do Pai Criador para a construção de um mundo melhor. Daí a necessidade de nós estarmos enxergando sempre o outro, sempre saindo do nosso umbigo, da nossa visão egóica, indo em direção ao outro para construir uma possibilidade melhor de vida para o outro. Isso estará nos ajudando a ter uma vida melhor, não é? Uma vida melhor, para que a gente possa caminhar juntos, crescendo. Esse é o objetivo. Acertar as contas, fazer esses resgates necessários, daí um planeta de provas e expiações. Provas e expiações, é este o planeta que a gente ainda vivencia aqui na Terra, nessa grande transformação, onde a gente vai estar caminhando para um planeta onde o amor seja mais expressivo, mais vivenciado, não é isso? Mas esse é o objetivo, de estarmos sempre refazendo os caminhos equivocados que fizemos, por nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, que é o maior presente também que Deus nos deu, o poder de nós escolhermos, né, de fazermos as escolhas, mas que muitas vezes nós ainda nos comportamos como crianças do jardim de infância, fazendo as escolhas erradas. Apenas aquilo que nos dê mais prazer, que nos beneficie, não importa se os outros vão estar sendo prejudicados, né? A Teodora, quando fez essa opção, não estava preocupada se iriam morrer 1 milhão de cristãos. Ela não estava preocupada com isso. Ela queria se beneficiar. Ela queria ter benefícios próprios, pessoais, para ela. Ela continuar sempre a rainha, né? A imperatriz poderosa, sem se importar com que os outros estivessem ou viessem a passar, né? Isso, com certeza, estará levando para todos nós, não só para ela, para todos nós, comprometimentos sérios de vidas, de experiências, para a gente refazer essas nossas ações, atitudes, esses nossos equívocos, né, Disse? Não sei se ficou claro, querida. Não, ficou claro. Agora, assim, o difícil na doutrina é saber que pessoas que a gente não gosta, que não gostam da gente, a gente vai voltar de novo junto, né? Então, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Sempre. Isso é dureza também, né? Da gente saber disso e continuar não gostando da pessoa. Verdade. Isso é que não pode existir. Isso é que não pode existir. A gente tem que aceitar a pessoa como ela é, entender que ela está num degrau, num patamar, que é direito dela, e nós temos que aceitá-la da forma como ela é. E temos que exigir de nós, cobrar como dever nosso, sermos melhores do que nós estamos sendo. Esse é o propósito da doutrina espírita. Sempre. Agora,
receber, aceitar, entender, compreender cada um onde ele esteja, na opção que ele esteja fazendo, né? E buscando, né, de preferência, se possível, que a gente possa ser um exemplo pequeno, porque o exemplo maior e único é Jesus, mas que a gente possa ser um exemplo pequeno com as nossas ações, não com palavras. Não com palavras. É importante? É. Mas com as nossas atitudes, com as nossas ações, que a gente possa ser, talvez, já um pequeno exemplo, uma primeira portazinha que se abra na vida dessas pessoas que a gente identifica como ruim. E a benfeitora, viu, nos diz também que se a gente identifica alguma coisa errada no outro, é porque nós carregamos ainda aquilo na nossa mochila. Que doído. Assim? Oi, Deus te Certo, abençoe. não é? Tem Ana também, Zé, quer falar também? Pois Você, não. Ana. Pois não, Ana? Pois não, Ana? Ana? Seu microfone, viu, Ana? Está fechado o seu microfone. Será que ela está aí? Oi, Ana. Tá estranha. Tá até escura tudo, né? Está fechada, como diz a janelinha dela. Mas, Darcy, você concorda com isso? Darcy não disse. Você concorda com isso? Disse da benfeitora? É como se a gente estivesse numa fila, viu, disse? Em que eu vou carregando uma mochila daquilo que eu não quero ver, que eu faço questão de esconder. Mas quem está atrás de mim está vendo tudo. Entende disso? Entendi. E quando esse alguém está me sinalizando que eu tenho isto, que eu tenho aquilo, eu tenho que agradecer a este irmão aí que se coloca nessa posição de adversário naquele momento para comigo, entende disso? Eu tenho que agradecer. Talvez a forma disso não é a melhor, é doentia, é patológica. Poxa, ele foi, disse foi me chamar a atenção bem na frente de Dona Nacia, eu não queria que fosse assim. Deveria ser no cantinho ali, só nós dois, que ela iria estar me chamando. Mas eu não tenho que estar vendo isso como uma coisa mais importante, não. Eu tenho que estar vendo a coisa mais importante ela me mostrou algo que eu preciso modificar em mim, para eu aproveitar a reencarnação que eu estou tendo. E não ficar guardando essas coisas para um momento seguinte para eu refazer. Né, Dona Nacia? São os professores, né, Zé, que nos ajudam a nos corrigir, a fazer o melhor. Ele vai nos dizer, coisas que talvez o amigo não diga, por consideração a gente, por carinho a gente, não é? Por respeito, não diz. Mas ele, quando se coloca nessa posição, ele vai querer dizer na frente de todo mundo, né? São os verdadeiros professores. Você fez isso, você fez isso. Aí você pensa assim, rapaz, foi mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e tentar acertar. Esse é o objetivo. Poderia ser de outra forma? Poderia ter me dito isso de outra forma? Sem sombra de dúvida, poderia. Mas é a forma como ela achou, que ela explodiu ali e tal. Mas eu não tenho que estar olhando isso, não. Eu tenho que estar olhando a coisa errada que eu fiz. Pronto. Eu acertando a coisa errada que eu fiz, mas aí o Fidelis vai olhar assim para mim agora diferente, a Darcy vai olhar assim para mim diferente. Aí é um problema do Fidelis, da Darcy, que vai me olhar de forma diferente. É com eles, não é problema meu. É um direito deles me olhar como eles estão querendo me olhar. Mas é um dever meu fazer com que eu me olhe no espelho e diga assim, opa, esse erro eu pedi desculpas, esse erro eu acertei, consegui acertar esse erro. Né? Eu tratei mal isso, eu falei mal assim, eu consegui ir lá e me retratar. Que bom. Aí eu estou crescendo, aí eu estou indo para frente. Se Dona Nancy quiser me enxergar dessa forma total, ela está estacionando, ela está parando. Ela está dando um foco que não deveria estar dando para o crescimento dela. Ela não está ganhando nada em me achar de um jeito ou de outro. Ela não está ganhando nada com isso. Ela até... Zé, o professor Divaldo, que você conhece também, ele tem o dizer, né, que o mal, que é mal, é aquele que eu faço para o meu irmão. Aquele que o meu irmão me faz, só me cabe a ter força, muita fé e perdoar, esquecer aquilo. E
Eu acredito muito nisso aí, porque... Com certeza, dona Cida. Com certeza, dona Cida. Esse é o problema. Aquilo que nós falamos, né? Aquele que vai buscar, né? Nesse momento, é o mais... Como é? É o mais corajoso. Esse Justamente, momento. que você diz, é pouca hora. Quem consegue perdoar é o mais forte. Mas aquele que consegue esquecer é o mais feliz. Porque às vezes a gente perdoa da boca para fora, né? Não é o perdão verdadeiro. Não é o perdão verdadeiro. E esse esquecimento vai acontecer. Quantas coisas a nossa memória que a gente quer lembrar e a nossa memória insiste em não deixar que a gente lembre. E quantas coisas a gente não gostaria de lembrar, a nossa memória insiste em fazer com que a gente se lembre, né, dona Cida? Não é verdade? Quantas coisas a gente não gostaria de lembrar, mas a nossa memória está ali, ó, só, opa, apontando para a gente, né? Parece que é mesmo um espinho para falar, ó, fiquem alerta. Exatamente. E toda vez, a senhora fez uma posição aí que eu adorei. Toda vez que a gente aponta para o outro, a gente tem 3 dedão apontando para a gente. Olha. Justamente. Assim, a senhora fez isso, mas tem 3 aqui mostrando para mim. E uma para Deus. E eu não estou querendo que isso seja conversado, seja acertado, né, dona Nancy? A Ana acho que saiu, né, dona Nancy? Não sei. Eu acredito que sim, não estou vendo a janelinha dela mais, não. Olha, dona Nancy, esperamos ter contribuído aí com essas reflexões, né? Mas vale a pena todos nós, atitudes renovadas, a gente poder ler o livro, né? Da benfeitora e aumentar ou enriquecer o nosso entendimento sobre essas bênçãos da reencarnação, né? Tá bom. Deus te abençoe, Zé. Deus te abençoe a todos, meus irmãos. Vamos, então, nesses instantes, buscar elevar os nossos pensamentos ao Pai Criador, agradecendo a Ele esses momentos de reflexão, de compartilhar, de conhecimento, de vivências, agradecer a presença generosa e amiga dos benfeitores, envolvendo-nos a cada um de nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, desta sala de estudo, pedindo ao Mestre as forças e o entendimento para as nossas vivências de tudo aquilo que ainda consideramos desafios em nossas vidas, que nós tenhamos as forças para superarmos todos esses momentos, superar todas as vicissitudes, com a confiança, com a certeza de que amanhã tudo estará diferente e será melhor. Abençoa-nos, Jesus, neste propósito de crescermos, de entendermos os propósitos de Deus, do Pai Criador, para a nossa existência. E que saibamos aproveitar esta oportunidade de reencarnação. Há mais compromissos a serem reparados, acertados, corrigidos, confiantes na ajuda generosa, sempre constante e amiga do nosso anjo da guarda, dos espíritos bons, a tua, Jesus, a do Pai Criador, de nossa Mãe Maria Santíssima. Gratidão por tudo. Fica conosco, ajudando-nos, inspirando-nos, hoje e sempre. Que assim seja.